O cachorro do vizinho ele pode latir à vontade agora, porque nós finalmente estreamos o microfone de lapela. Eu estou usando ele agora, vocês possivelmente viram no meu vídeo ou ouviram no meu vídeo de hoje à tarde, eu já havia estreado o microfone de lapela no vídeo mais cedo hoje à tarde. Eu não tinha falado porque na verdade eu esqueci, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês porque com o microfone de lapela e a webcam que já chegou, as pessoas que me seguem lá no Instagram, canal Profiléu, já viram um unboxing, né, que é quando você abre a caixa para retirada dos produtos. E agora nós estamos completos com esse novo momento do canal, então muito obrigado a todos vocês que deixaram o like vale mais do que dinheiro, continuem deixando o like, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem nos comentários, tudo isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade de reflexão. Então muito obrigado a todos vocês. E hoje o Ibope soltou uma pesquisa muito interessante sobre a aprovação de Bolsonaro. E lá nós temos dois dados relevantes que nós precisamos considerar. O primeiro deles é a avaliação de Bolsonaro, a avaliação do presidente Bolsonaro, e o segundo dado é a avaliação da forma como Bolsonaro governa. O primeiro, vamos falar sobre a aprovação de Bolsonaro. Ela saiu de 38% para 40% de ótimo ou bom. Uma variação de 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. Então, nós podemos dizer que Bolsonaro teve um crescimento positivo, uma tendência de crescimento, mas como foi dentro da variação da margem de erro, nós podemos dizer que Bolsonaro está estável, mas é uma tendência de crescimento. Mas o outro dado é muito mais relevante, porque 50% dos brasileiros aprova a forma como Bolsonaro governa o país. Era em torno de 40%, 41% e houve um salto para 50%. É um crescimento muito, mas muito considerável. Então, metade da população brasileira aprova a forma que Bolsonaro governa o nosso país. E esse é um momento bem interessante, porque na pandemia, Bolsonaro, com 135 mil mortos nas costas por culpa dele, consegue ter uma aprovação na sua forma de governar de 50%. E eu sei que muitas pessoas vão vir aqui nos comentários e falar, ou estão até mesmo pensando, mas Bolsonaro está com 50% de aprovação, a forma dele governar está com 50% de aprovação por conta do auxílio emergencial. Quando ele cortar o auxílio emergencial, não vai mais ter essa aprovação. Aí que você se engana, meu amigo ou minha amiga, porque o auxílio emergencial ele vai ser perpetuado pelo governo. Bolsonaro já entendeu isso, ele sabe que precisa do auxílio emergencial para conseguir ser reeleito em 2022. E Bolsonaro, ele é ainda um deputado do baixo clero. Ele ficou muitos anos sendo um deputado federal. Ele é um político do baixo clero, um político fisiológico que somente se preocupa com a sua reeleição. E da mesma forma que Bolsonaro era um deputado do baixo clero, ele carregou essa mesma característica para a presidência da República. Portanto, Bolsonaro governa o país como se ele fosse ainda um deputado do baixo clero. Ele só se importa com a reeleição. E ele vai perpetuar o auxílio emergencial, porque lá atrás o Maquiavel, no livro O Príncipe, já havia falado sobre isso. Um governante não pode retirar um benefício que a população já está acostumada. E faz 6 meses que nós temos o auxílio emergencial. A população já absorveu esse auxílio, já conta com ele no seu orçamento familiar. Então Bolsonaro não pode retirá-lo. E o que ele vai fazer? Um outro benefício social, uma expansão do Bolsa Família, um Renda Brasil ou algo assim do tipo, porque isso já está sendo discutido e semana que vem vai haver a discussão no Congresso da forma de financiar esse novo benefício social, possivelmente com uma nova CPMF. Então até mesmo o dinheiro, Bolsonaro já mais ou menos sabe de onde vai tirar. Então, pessoal, não fique esperando que o fim do auxílio emergencial vai derrubar a aprovação de Bolsonaro, porque não vai. E esse momento de 2020, né, esse período da pandemia, caso o Bolsonaro seja eleito em 2022, e isso é muito provável porque as pesquisas apontam isso, tanto as de aprovação quanto as pesquisas de intenção de voto, mesmo aquela que mostra Lula, Moro e Bolsonaro empatados, e Bolsonaro tem a máquina pública a seu favor, então ele é o grande favorito. Os outros correm sempre por fora. Nós vamos olhar para trás, lá em 2022, se Bolsonaro for eleito, nós vamos olhar para trás e vamos ver o momento decisivo para a reeleição de Bolsonaro. E esse momento é justamente esse agora da pandemia. Esse foi um momento crucial para Bolsonaro consolidar a sua pré-candidatura e também a sua reeleição. E aí nós precisamos, sim, fazer a crítica
aos partidos de esquerda e aos políticos da esquerda. Eu estou falando de Ciro Gomes e eu também estou falando de Lula. E você, cirista, antes de dar o seu dislike, antes de falar que vai se desinscrever do canal, antes de sair fazendo uma defesa cega ao Ciro Gomes ou até mesmo Lula, eu pergunto a você, mas principalmente para o cirista, até quando você vai ficar defendendo político? Até quando você vai ficar tendo políticos de estimação? Essa é a grande pergunta que eu gostaria de fazer para você. Porque por mais que você queira defender principalmente o Ciro Gomes, foi um erro de Ciro Gomes não ter apoiado os movimentos de rua que começaram a ocorrer por volta ali de julho, início de agosto, junho e julho desse ano. Porque o que aconteceu? Quando nós tivemos o início do movimento de rua com as torcidas de futebol protestando contra Bolsonaro, os principais líderes de esquerda, Ciro Gomes, o Lula, o Haddad, eles ficaram reticentes em apoiar o movimento. Eles acharam que, poxa, mas isso é uma certa hipocrisia, e não era hipocrisia, porque o trabalhador foi, então eles precisavam estar junto com os trabalhadores, porque o trabalhador nunca fez, pessoal, ele nunca fez isolamento e distanciamento social. Nunca fez, porque Bolsonaro empurrou esses trabalhadores para a rua. Ele empurrou essas pessoas para o trabalho. Eles foram colocados à força nos metrôs, à força nos ônibus. E quando os partidos de esquerda precisavam apoiá-los, eles não apoiaram, com exceção de alguns integrantes do PSOL, como por exemplo o Carlos Janazzi, o próprio Guilherme Boulos, dentre outras pessoas. Então foi um erro. E o Ciro Gomes, ele dizia lá atrás, esse não é o momento de sair, esse não é o momento de nos manifestarmos, o momento vai ser em agosto, o momento vai ser em setembro. Nós estamos em outubro. Está tendo algum tipo de manifestação? Não. Ciro Gomes dizia, o momento vai ser quando nós chegarmos a 100 mil mortos, aí a gente sai à rua para manifestar. Temos 135 mil, chegando logo a 140 mil. As pessoas vão protestar? Também não. Quando a população ela sai à rua, quando a população ela dá essa oportunidade, é necessário agarrar. Isso ficou muito claro em 2013. Em junho de 2013, a população foi às ruas. Dilma solapou os movimentos. Movimentos que eram de esquerda foram apropriados pela direita. Deu no que deu depois, alguns anos depois das manifestações. Aqueles movimentos de rua surgiram de modo emergente, espontâneo, pelas torcidas de time de futebol, principalmente pela Gaviões da Fiel. Os partidos de esquerda precisavam ter abraçado aqueles movimentos, dado força, ter provido estrutura para aqueles movimentos, para que eles pudessem prosperar e para que a gente pudesse direcionar a discussão política da pandemia para o lado apropriado, que era a politização, sim, da pandemia. Porque a culpa das 135 mil mortes é de Bolsonaro. Porque o combate ao vírus é um combate político. A forma como o presidente, a forma como os governantes optam por combater o vírus vai resultar em mais ou menos mortos, já que nós não temos vacina. Mas como que não houve essa politização da doença, como que naturalizaram a doença, a culpa não é de Bolsonaro. Por que a culpa não é de Bolsonaro? Porque se não tem remédio, o que pode ser feito? Se não tem vacina, o que pode ser feito? E já que todo mundo vai pegar a doença mesmo, então que a gente pegue logo a doença, mas que a gente mantenha os empregos. Essa foi a construção da pandemia. A esquerda olhou e a esquerda aceitou essa abordagem que foi colocada por Bolsonaro. E nessa abordagem o presidente prosperou. Na pandemia, com as pilhas de corpos, nós tivemos uma aprovação do presidente da República. Porque a culpa não é dele. Na verdade, o Bolsonaro até tentou, deu os R$600. Ele tentou, insistiu com a cloroquina. Já que não havia outro medicamento, vão no misticismo. E você vai falar, mas os R$600 não são de Bolsonaro. Os R$600 é um projeto do Congresso. Não é. Não é. Como não é? Não é. Bolsonaro propôs 200. O Congresso queria 500. Bolsonaro deu 600. O valor é de Bolsonaro. O aumento pode ter sido dado pelo Congresso, mas o valor de R$600 é de Bolsonaro. A iniciativa foi dele de dar 600. Perceba que fica muito difícil ter essa retórica, bater com o Bolsonaro e criticar o governo dele. Porque o que pode ser criticado? O vírus não foi político, o vírus foi de natureza e ele pode simplesmente falar, olha, de fato, o brasileiro é mais suscetível a isso. Pouco importa. Agora, se você vier falar para mim que o Ciro Gomes, principalmente, ele teve aquela atitude
porque ele quer os votos da classe média. E aí, claro, quem fez o distanciamento social foram as pessoas da classe média. As pessoas da classe média puderam fazer o isolamento social, puderam fazer home office, puderam ficar em casa. Se você falar assim para mim, não, o Ciro Gomes, ele de fato não quer mais o trabalhador, não quer o voto do trabalhador, ele quer o voto da classe média, eu retiro tudo que eu disse a respeito dele. Tudo que eu disse, todas as críticas com relação a essa postura dele de permanecer no isolamento e não ter apoiado os movimentos sociais, até mesmo falando que aquele era o momento errado, que aquele não era o momento certo de sair. Se você fala, não, Ciro Gomes ele abraçou a classe média, tudo bem, eu retiro todas as minhas críticas, todas, porque como candidato de classe média, de fato ele teria que apoiar a decisão do eleitor dele, que é o eleitor de classe média e não do trabalhador. Aí eu concordo plenamente com você, retiro tudo. Mas, enquanto Ciro Gomes se posicionar como candidato supostamente dos trabalhadores, ele precisa ser criticado por isso. Porque esse foi o grande momento. E Lula também tem que ser criticado. Haddad também tem que ser criticado, porque eles não estiveram juntos com os trabalhadores. E por mais que você queira falar, mas o PT tá junto com os trabalhadores, o PT não tá mais. O PT não tá mais. O PT perdeu o Nordeste. O PT perdeu o Nordeste. A esquerda perdeu o Nordeste. Tanto que o Bolsonaro tem mais votos no Nordeste do que Lula. E o Lula tem mais votos do Bolsonaro do que Bolsonaro no Sudeste. Então perceba que há uma falta de conexão com a esquerda, da esquerda com o trabalhador. Tanto é que no plano de reestruturação do país, que foi feito pelo PT essa semana, o Lula faz um discurso completamente direcionado para o trabalhador. Ele nem cita os identitários. Os identitários também são um outro problema da esquerda. Um outro problema da esquerda que vai eleger Bolsonaro. Também, novamente, os identitários eles têm uma parcela muito forte na eleição de Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os identitários são chatos. São chatos. Quer uma prova? É muito interessante você acompanhar as situações sociais, as expressões sociais vendo reality shows. Eu acompanhei o Big Brother Brasil desse ano, fazia tempo que não acompanhava, acompanhei esse ano e agora tá tendo a Fazenda. A Fazenda eu não acompanho porque eu não assisto a Record. Mas passa no YouTube, tem lá o pessoal do Brasil que deu certo, eu gosto de ver os vídeos deles, acho eles engraçados, o Ciro e o Matheus. E também no Twitter passa muita coisa lá. E tem um participante que é o MC Biel. MC Biel já foi acusado de várias coisas, de agressão a mulher, tem que fazer um espaço porque depois o vídeo pode acabar perdendo alcance. E várias outras coisas. Os identitários, os lacradores, eles caíram matando tanto em cima desse rapaz que ele virou um favorito. Porque onde os identitários estão, começam a criticar, começam a lacrar, gera um ambiente de animosidade, um ambiente de rejeição a esse grupo. E começa a ter uma simpatia justamente pelo alvo dos ataques. Tanto que o Bolsonaro, naquele movimento ele prosperou naquele movimento. E aí você pode começar também a argumentar, e os identitários estão também quase argumentando isso. Ah, Bolsonaro não pode perpetuar o Renda Brasil porque ele tem o teto de gastos. Ele está bolando formas de burlar o teto de gastos. Ah, mas aí é crime de responsabilidade, ele vai cair no impeachment. Não vai nada, ele tem um Centrão. Não vai nada. Ah, mas aí ele vai ter que vender a alma dele para o Centrão. Não importa. Sabe por que não importa? Porque Bolsonaro, você tem que lembrar algo que está escrito aqui no livro. E daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Se você não comprou, você precisa comprar, ler para entender quem é o presidente Bolsonaro. Aqui eu sou muito claro e digo para vocês, Bolsonaro, ele é o mesmo que ele era deputado. Bolsonaro não se importa em aprovar projetos. Ele só teve 2 projetos aprovados como deputado. Bolsonaro não se importa com quem esteja com ele, contanto que ele vença a eleição. Então, o presidente não se importa em vender a alma dele para o Centrão. Ele não está nem aí, porque o que ele quer é vencer. E a esquerda, agora, com esse projeto do PT, aliado com os outros partidos, o PSOL, o PCdoB, tentam correr atrás de um prejuízo. Talvez não dê tempo para 2022. E quando nós estivermos discutindo possivelmente a reeleição de Bolsonaro lá em 2022, nós vamos olhar para esse período de março até outubro de 2020 e nós vamos falar, esse foi o momento decisivo para a vitória de Bolsonaro. Gostaria de ouvir os comentários de vocês aqui na descrição, é muito importante que você se manifeste para que a gente possa continuar discutindo esses assuntos, porque são assuntos de fato bem relevantes. Se você tem um outro ponto a acrescentar, também acrescente nos comentários que a gente vai discutindo
com o passar dos dias. Curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.